É nesse exato momento que ele se lembra que na casa do pai até os empregados têm comida com fartura. E ele, sendo filho, estava ali naquele lugar, naquela condição, junto aos porcos, passando fome. A lembrança do pai que cuidava até mesmo dos empregados só vem à memória num momento de extrema necessidade. A memória dele não o remeteu, não o levou ao abraço, ao beijo do pai, ao cuidado da família, o levou ao alimento que tinha na casa do pai. Ou seja, ele só se lembrou quando a necessidade apertou. Diante dessa lembrança, ele decide então voltar para a casa do seu pai. Mas voltar como? Se a ofensa cometida contra o pai foi algo extremamente terrível, que trouxe, além da dor da decepção com esse jovem, uma vergonha diante da comunidade onde a família vivia. E essa ofensa, ela agora afeta todos os moradores, não só o seu pai. A essa altura, todos os moradores já sabem o que aconteceu. E ele sabe que a volta para casa não será fácil, que a comunidade não o considera mais parte integrante dali. E eles têm até o direito de hostilizá-lo, ou até de fazer coisa pior. Mas ele confia no amor do pai e volta pelo caminho ensaiando. Ele volta pelo caminho ensaiando o que vai dizer ao chegar. E isso demonstra que não houve arrependimento. Um arrependimento verdadeiro da parte dele. E a prova de que não houve arrependimento é que ele vem pensando em propor ao pai para recebê-lo como um dos seus trabalhadores. Isso porque ele já não tinha mais nada ali e teria que viver com a parte do irmão. Então, para não ter que passar por isso, ele pensa em trabalhar como empregado, porque ele ainda teria um saláriozinho para receber. Mas o que ele não imagina é que, independente do arrependimento acontecer dentro do seu coração ou não, o pai já o havia perdoado. Embora ele não entenda a grandeza desse gesto ainda, ele vai descobrir na hora certa. E antes mesmo dele chegar na aldeia, a notícia da sua volta chega até seu pai, que corre apressadamente para recebê-lo. Isso, naquele ambiente de Oriente Médio, era algo totalmente descabido, porque um ancião jamais correria pelas ruas arrastando as suas vestes. Isso é mais uma humilhação que esse pai está disposto a passar por esse filho. E o pai faz isso porque sabe que se o filho entrar na aldeia sozinho, ele pode ser atacado pelos vizinhos que não perdoaram aquele jovem. E além disso, nós estamos falando da volta de um filho para casa. Esse pai esperou ansiosamente pela volta desse filho e não estava preocupado com o que ele fez. O que importa é que ele voltou. A alegria da volta para casa supera os traumas do passado. A alegria da volta para casa supera o que aconteceu lá atrás, no passado. Jesus não está preocupado com o que nós fizemos lá atrás. Ele está preocupado agora com quem nós seremos a partir desse encontro com Ele. Ele está preocupado com a regeneração, restaurar o ser humano, a condição de filho novamente. E ao encontrar esse seu filho, ainda no meio do caminho, ele abraça esse filho muito e beija. Para que todos que estão ao redor, estão vendo aquela cena, saibam. E ninguém ouse tocar no rapaz, porque o pai perdoou. Nesse momento, em meio aos abraços e beijos de alegria, o jovem tenta dizer o que vem ensaiando pelo meio do caminho, mas o pai não deixa nem que ele termine de falar. O pai tinha plena consciência de tudo. Sabia o quanto era difícil para aquele jovem voltar para casa sem nada, pedir perdão, reconhecer o seu erro e pedir para ser aceito novamente naquele lugar. E para deixar isso bem claro, para que todos que estavam ali olhando, para que todos entendessem, ele foi perdoado. Mesmo que ninguém entendesse, que amor é esse? Como é que esse pai é capaz de perdoar essa ofensa desse menino? Essa ofensa terrível, gravíssima. Ele dá ordens aos empregados que tragam a melhor roupa e vistam o rapaz, porque as roupas que ele trazia, que traziam as marcas dos lugares por onde ele andou,
toda sujeira, nunca mais seriam vistas novamente. Agora ele foi perdoado, agora ele recebe vestes novas. Coloca também um anel no seu dedo para que todos saibam que ele tem toda a autoridade dada por mim, autoridade dada no meu nome. E coloquem sandálias nos seus pés, porque ele não é mais escravo do pecado. Agora ele é livre, ele é filho. Isso porque ao sermos regenerados, nós recebemos vestes brancas como a neve e toda a autoridade nos é dada no nome de Jesus. E só os escravos andavam descalços, agora somos livres. E ainda, tragam um novilho que está sendo preparado para um dia de grande celebração, já que a carne não se comia todos os dias, mas hoje é dia de festa. E toda a comunidade está convidada para se alegrar com a volta do filho que havia se perdido, mas voltou. Olha que coisa linda. Ele voltou. É nesse momento que o pai, enquanto a festa está acontecendo, o filho mais velho chega do campo e não entende o que está acontecendo ali, que festa é aquela, o porquê daquela festa, qual o motivo da festa. E o empregado conta, olha, o seu irmão voltou e o seu pai está tão feliz que mandou dar uma festa para ele. Ele não entende o motivo daquela alegria, já que a vergonha foi tão grande. E o irmão só voltou porque não tinha mais nada. É nesse momento que o pai age como pacificador e tenta trazê-lo para perto, para que houvesse reconciliação. Mas ele deixa claro a sua indignação. E pior que isso, ele deixa claro também que ele sempre agiu como empregado porque sempre se viu como empregado. Ele nunca se viu como filho, apesar de não ter ido embora. Ele continuou na casa, mas ele nunca se sentiu filho. Se ele nunca se sentiu filho, ele nunca viu o pai como pai. Ele se recusa a participar da alegria do pai, ele se recusa a se reconciliar com o irmão. Jesus, quando fala da atitude do filho mais velho, na verdade, ele está tentando comparar os fariseus a esse filho mais velho que não conseguem se alegrar ao ver os perdidos se aproximando do Messias tão esperado, do Filho de Deus, aquele que tem autoridade até para perdoar pecados. Eles não conseguem se alegrar, eles só conseguem, meu Deus, eles só conseguem julgar e condenar. Quantas vezes os nossos filhos não agem exatamente como o filho mais jovem? Não entendem os nãos que os pais dizem para eles, se rebelam e acham que sabem de tudo e querem sair daquele lugar seguro porque acham que os pais os estão prendendo, que eles estão perdendo coisas incríveis lá fora e decidem ir embora. A atitude de ir embora dói nos pais. Mas assim como no texto, esse pai amoroso representa Deus, que às vezes permite que nós façamos a nossa vontade para aprendermos, mesmo que da maneira mais difícil. Dói no pai quando um filho se perde, mas a alegria da volta para casa não tem preço. E é claro que muita gente não vai entender o tamanho desse amor que perdoa tudo, que se entrega a ponto de cobrir toda ofensa e toda dor, mas mesmo assim esse pai recebe o filho de volta com todo amor e faz questão de que todos saibam que ele foi perdoado e que tudo se fez novo. Na verdade, quando nós temos a ousadia de ir além dos limites seguros que o pai estabelece para nós, a gente faz porque no fundo a gente sabe que o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça que tem na casa do pai nunca terão fim, nunca se acabarão, elas sempre estarão ali esperando por nós. E mesmo que o que nos traga de volta seja necessidade, não o arrependimento, o arrependimento vai acontecer sim, quando formos abraçados pelo Pai, no meio de abraços e beijos de alegria. O arrependimento virá. Olhando para os dias atuais e para as nossas famílias, como é que nós agimos quando passamos por situações onde somos desrespeitados e precisamos continuar convivendo com quem nos fez tanto mal? A resposta para isso é o perdão. Mas essa sociedade ela não nos ensina a amar.
muito menos a perdoar. Falar de perdão não é nada fácil, porque é falar de uma memória que precisa ser apagada e a nossa memória não apaga. Só Deus pode esquecer completamente. Hebreus 8,12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Falar de uma memória sem mágoas, sem cicatrizes, sem ressentimentos é muito difícil, principalmente quando nos pedem perdão e nós guardamos a promissória no nosso bolso para, na primeira oportunidade, apresentá-la. Esse é o padrão humano de perdão. Eu te perdoo, mas quando você falhar comigo, eu puxo a promissória do bolso e lembro para você que você um dia já me feriu lá atrás, no passado. Você tem uma dívida comigo. E para a gente entender melhor essa situação, essa questão do padrão humano de perdão, essa condição, como é que se consegue perdoar, como é possível isso? O texto de Mateus 18, 21 e 22 fala a respeito de uma conversa, um diálogo entre Pedro e Jesus, que Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde para ele: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, naquele momento, é aquele judeuzão que foi ensinado uma vida inteira que 7 vezes é o limite máximo que todo homem deve perdoar. Mas Jesus vai além quando responde que ele deve perdoar 70 vezes 7, porque esse é o padrão divino. 7 vezes é o padrão humano, 70 vezes 7 é divino. Isso é para mostrar que o perdão é algo divino, que nós, humanos, não temos capacidade de perdoar. E quando nós perdoamos, não é porque somos bonzinhos ou porque queremos, não. E Jesus, para deixar isso bem claro, ele conta a parábola que está em Mateus 23, 35, onde um servo tem uma dívida impagável com um rei. E se esse rei exigisse o pagamento, ele estaria perdido, ele teria que vender tudo que tinha, a sua esposa e seus filhos se tornariam escravos e ainda assim ele continuaria devendo. Isso para a gente ter ideia do tamanho da dívida. Diante disso, ele se humilha na presença do rei e pede misericórdia. E o rei se compadece da sua dívida e perdoa. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra um conservo que também lhe deve muito dinheiro. E ele resolve cobrar essa dívida, mas o homem não tem como pagar. Ele, porém, age sem misericórdia e manda prender esse homem. A notícia, então, chega aos ouvidos do rei, que fica indignado e manda chamar o servo novamente. E diz: rapaz, eu perdoei a sua dívida e o mínimo que você deveria fazer é perdoar, é fazer o mesmo com aquele teu servo. O rei manda, então, prender esse homem e ordena que ele seja entregue aos verdugos para ser atormentado todos os dias da sua vida. Qual é a conclusão disso que a gente chega? Assim também somos nós, que tínhamos uma dívida impagável para com Deus, fizemos uma ofensa terrível, e Ele pagou com o sangue de Jesus e nos perdoou, nos deu vestes novas, colocou um anel de autoridade no nosso dedo, sandálias nos nossos pés, porque não somos mais escravos do pecado, mas livres, e somos filhos novamente. E ainda assim continuamos pecando. Quando entendemos isso, é aí que nós precisamos perdoar. E os caminhos do perdão são longos e talvez muito mais longos para quem precisa pedir perdão. O servo que não perdoou foi entregue aos verdugos, que são homens pagos para atormentar a vida daquela pessoa, daquele prisioneiro, dia e noite. Quando não perdoamos, nós somos atormentados diariamente por essa lembrança. Tem pais que estão nessa condição, não perdoam os seus filhos e filhos também que não perdoam os seus pais por seus erros. Não se abraçam, não se beijam, não se aproximam, não se olham nos olhos, mas quando perdoamos de coração, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Perdoar é obedecer a Deus. Mesmo que a sociedade não ensine esses valores, mesmo que a ofensa tenha sido gravíssima,
mesmo que o seu coração não deseje perdoar e as lembranças também não ajudem muito, você não vai querer viver atormentado para o resto da sua vida, podendo gozar do abraço do Pai por toda a eternidade. A decisão é sua hoje. Talvez você esteja num segundo casamento e tenha deixado um filho para trás. E não tenha mais nenhuma relação com ele. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar e restaurar esse relacionamento. Lembre-se que a relação pai e filho é para sempre. Não importa quanto tempo tenha passado. Não espere que o tempo acabe. Volta hoje. Abrace e beije seu filho. Se perdoem. Faça isso para que você não viva atormentado por essa lembrança até o último dia da sua vida.